Fletcherize a vida. Horace Fletcher ensinou as pessoas a comerem lentamente. Disse que a maioria de nós não saboreia a comida porque engolimos um prato para passar a outro, e que a refeição termina antes de lhe podermos sentir o gosto. Tenho pensado muitas vezes que a maioria de nós comete esse erro no tocante à vida, em geral. Nossa atenção se fixa tanto no dia de amanhã ou na semana que vem, que esquecemos de aproveitar o dia de hoje. As pessoas sempre vão ser felizes dentro em breve, quando tiverem feito alguma outra coisa primeiro. Vão aproveitar verdadeiramente a vida quando arranjarem um emprego, ou quando se aposentarem, ou quando se casarem, ou quando se divorciarem, ou quando se mudarem para o campo, ou quando puderem vir para a cidade, ou quando tiverem passado num exame, ou quando as crianças tiverem saído de casa, ou qualquer outra coisa no mundo. Tudo isso é errado. Faça seus planos, sem dúvida, e tome as devidas providências para levá-los a cabo. Porém, nesse meio tempo, aproveite cada hora do dia à medida que passa. Reflita no maravilhoso ditado: o amanhã nunca chega. Aproveite a vida de hoje enquanto hoje está aqui. Há todo tipo de coisas inerentes acontecendo na vida de todo mundo diariamente. Podem ser coisas pequenas, mas de qualquer forma valem a pena. Ao visitar certos países bastante primitivos da América Central, fiquei muito impressionado com o fato de que esses povos simples, cujo modo de vida é bem elementar e que praticamente não têm bens materiais, ainda assim parecem extrair mais da vida do que muitos dos nossos povos relativamente sofisticados. O seu segredo é que vivem muito mais no momento presente do que nós. Saboreiam a vida enquanto ela está com eles. É evidente que têm prazer em realizar as tarefas mais simples que realizamos, apressada e quase mecanicamente. A maior parte do nosso povo parece sempre estar mentalmente a caminho de algum outro lugar ou alguma outra coisa. É claro que temos muitas coisas de valor que ainda lhes faltam, mas parece que em nosso progresso muito rápido nos esquecemos de certos valores importantes que esses povos primitivos ainda conservam. Viva no momento presente e descubra seu interesse e felicidade nas coisas de hoje. Mas o demônio está sempre atualizado, está sempre se disfarçando de uma forma nova. É claro que aquilo o que chamamos de demônio ou diabo é apenas um nome dramático para o nosso eu inferior. Aquele eu que odeia mudanças, aquele eu que é preguiçoso, egoísta e medroso. Quando o diabo já foi desmascarado diversas vezes, o seu refúgio final parece ser a palavrinha de aparência inofensiva, mas. Estudantes da doutrina de Jesus Cristo, que jamais seriam enganados por qualquer das artimanhas familiares, constantemente abandonam seus princípios e, portanto, as suas demonstrações ante a palavrinha mas. Dizem, claro que sei que Deus é o único poder, mas... Ou, claro que sei que Deus é onipresente e, portanto, deve realmente estar onde enxergo esse problema, mas... Ou, claro que sei que Deus é amor, portanto não há nada a temer, mas... Ou, claro que sei que não há pressa porque estou na eternidade, mas... Ou, claro que sei que João ou Maria devem ser a expressão viva de Deus, assim como eu sou, mas... E essa palavrinha, mas, destrói todo o tratamento e impede a ação de Deus de se efetuar naquele instante particular. Com essa única palavra, negaram a Deus. Se a verdade é verdadeira, não existem mas. E naturalmente sabemos que a Bíblia está certa
e que a harmonia divina é um fato. Conheça a verdade sem ressalvas, e a verdade o libertará. Não sejamos os donos da verdade. Você tem vistas largas? A janela da sua alma está aberta ao ar puro e ao sol da verdade, ou está fechada e de persianas cerradas pela preguiça mental ou a congestão emocional, a que damos o nome de preconceito? Nenhum de nós sabe quantas coisas perdeu por ser bitolado e dono da verdade. Não creio que ninguém possa ser considerado realmente inteligente, a não ser que tenha um senso de equilíbrio e proporção, algum senso de valor das evidências e a disposição de examinar ideias novas imparcialmente. A história das descobertas científicas mostra que quase todas as novidades encontraram oposição justo por parte das pessoas que deviam tê-las recebido bem. Harvey foi denunciado por alegar que o sangue circula pelo corpo em vez de ficar parado, como se acreditava na época. Galileu foi perseguido por dizer que a Terra girava ao redor do Sol e os sábios da época até se recusaram a olhar pelo seu telescópio. Pasteur foi taxado de charlatão por seus colegas de profissão, pela apresentação da teoria das moléstias por germes. Teoria que a maioria dos cientistas de hoje defenderia até a morte. Jenner foi ameaçado com a cadeia pelas primeiras vacinações e condenado pelas próprias associações médicas que hoje pugnam por elas. A finalidade do átomo, que era um dogma científico na infância da maioria de nós, foi completamente descartada hoje em dia pelos mesmos mestres científicos. Muitas das verdades apresentadas pelo movimento do novo pensamento há muitos anos estão aos poucos sendo aceitas pela ciência acadêmica, que a princípio debochava delas. Nesse momento, você pode estar sentado na sua casa em Nova York, ouvindo a voz de um homem falando em Paris ou uma mulher cantando em Londres. Faz bem pouco tempo, tal feito seria considerado impossível. Algumas gerações atrás, as pessoas que o realizassem corriam um sério risco de serem enforcadas ou queimadas vivas por bruxaria. Provavelmente o único tolo incorrigível é aquele que diz que qualquer coisa é impossível, que tudo já foi feito, ou que há um limite para as conquistas que a inteligência divina, agindo na humanidade, pode alcançar. A verdade é que nada que seja bom é impossível. Não seja um dinossauro. Num certo museu de Nova York, há 2 ovos de dinossauro em exibição. Essa exposição é muito popular com o público, porque fala sua imaginação. Os visitantes dizem: que interessante, ela botou esses ovos faz milhões de anos, e cá estão eles intocados. Sem dúvida que para nós eles são interessantes, mas as pessoas estouvadas não se dão conta de que para o dinossauro em questão representam apenas um fracasso completo. Depois de todo o trabalho de botar os ovos, eles não deram em nada. Um esforço desperdiçado. É surpreendente ver tantos homens e mulheres supostamente inteligentes desperdiçam os melhores dias de suas vidas botando ovos de dinossauros que nunca chocam, ou por falta de energia, ou por falta de um planejamento inteligente, ou por não fazer de Deus seu sócio, ou, o que é mais frequente, por pura patetice. Botam um ovo excelente, depois se afastam dele e o esquecem. Não seja um dinossauro. Não comece um plano a não ser que ache que realmente vale a pena. E se está convencido de que vale a pena, não descanse até levá-lo a cabo. Jesus fez um comentário sobre aqueles que levam a mão ao arado e depois olham para trás. Escolha algo que vale a pena fazer,
torne Deus por sócio no empreendimento e insista nele até obter êxito. Não seja um dinossauro. Banho de sol espiritual. Em muitos casos, a melhor forma de oração é simplesmente pensar em Deus e na sua presença com você. Essa contemplação serena de Deus é simplesmente ter prazer na presença sem tentar, digamos assim, fazer qualquer coisa a respeito. Em especial, se você está emocionalmente perturbado com alguma coisa ou quando está aflito com vários problemas diferentes, esta preocupação suave, mas persistente com a grande mente criadora irá restaurar a sua paz interior e abrir o caminho para a vitória. Precisamos aprender a relaxar espiritualmente, assim como fisicamente. Esquecemos com facilidade o que é o poder de Deus, que resolve nossos problemas, e não nossos próprios esforços na feitura de nossas preces. O banho de sol oferece aqui uma excelente analogia. No banho de sol, você expõe a pele aos raios solares. Depois relaxa e deixa que o sol faça o resto. Jamais pensaria em tentar esfregar os raios do sol na pele. Nem se esticaria todo para cima para tentar chegar mais perto do sol. Por exemplo, você relaxa serenamente e acredita piamente que o sol fará o seu trabalho. Meditar na presença de Deus com a mesma atitude, serena, relaxada e confiante, trará o mesmo resultado, inevitável. Ouro dos tolos. Nos locais de mineração, deparamos com uma substância sem valor que é tão parecida com o minério de ouro que as pessoas inexperientes não diferenciam uma coisa da outra. A ela se dá o nome de ouro dos tolos. E muito garimpeiro jovem perdeu tempo e esforço antes de descobrir que fora enganado pelo artigo falso. Os mineiros experientes costumavam dizer aos novatos: quando você achar que encontrou ouro, provavelmente não encontrou. Porém, quando o encontrar, saberá com certeza. O mesmo acontece com os garimpeiros na cordilheira, a que chamamos de vida. Aqui existem muitos tipos de ouro dos tolos com que nos depararemos, mas quando encontrarmos o artigo genuíno, não haverá dúvidas na nossa mente. O ouro de verdade lhe dará uma sensação de paz e serenidade, que nada que pertença a este mundo poderá oferecer. Ele lhe dará uma sensação de liberdade e poder, porque você não mais estará cativo das coisas materiais passageiras. Libertá-lo-á de grande parte da tirania das crenças de tempo e espaço. O ouro dos tolos, em geral, assume a forma de riquezas materiais, proeminência social, poder sobre os demais, prazer físico e assim por diante. O ouro de verdade é aquele sentido da presença de Deus conosco, e o objetivo desta vida é obtê-lo.